Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Procure um local agradável para que assim você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para você nesse momento. Abra o seu coração, pois uma palavra vinda da parte dele irá mudar a sua vida. Fique agora com o nosso momento de louvor. E tudo que Deus falou vai acontecer. E tudo que Deus falou vai acontecer. E tudo que Deus falou vai acontecer. Oh, e tudo que Deus falou vai acontecer. Diga, oh, e tudo que Deus falou vai acontecer. E eu creio que tudo que Deus falou vai acontecer. E tudo que Deus falou vai acontecer. Oh, e tudo que Deus falou vai acontecer. E eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. E eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Vamos declarar, eu creio, tudo é possível. Não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres, no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. E eu creio, tudo é possível, eu creio. E tudo vai acontecer. As vozes dizendo tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Mais uma vez tudo. E tudo que Deus falou vai acontecer. E tudo que Deus falou. Oh, e tudo que Deus falou vai acontecer. E tudo que Deus falou vai acontecer. Declare tudo. E tudo que Deus falou vai acontecer. Oh, e tudo que Deus falou vai acontecer. E eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. E eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Encheu de riso e os meus lábios com gritos de júbilo. E o Senhor restaurou minha sorte
regozijo. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios com gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha cura, a alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. Vamos declarar: te ofereço, te ofereço o meu riso, 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 te ofereço, eu te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo, te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Ha, 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 ha. Ofereça a Ele. Ha, 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 ha. Só as vozes e a bateria. Te ofereço o meu riso. Eu te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. E alegria, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha cura, a alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural. Quero ouvir mais uma vez os tambores. Sobrenatural, sobrenatural, oh, sobrenatural, oh, é sobrenatural, oh, é sobrenatural.
que vai acontecer é sobrenatural. E o que vai acontecer é sobrenatural. 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 Devido ao decreto, as aulas do Rema estão temporariamente suspensas. Elas estão programadas para retornar no dia 5 de abril, sem prejudicar o calendário escolar. Para mais informações, fique atento às nossas redes sociais. Na próxima quarta-feira, às 16 horas, nós teremos uma live especial, a live do Rema. Isso mesmo, e contaremos com a presença de professores renomados, então você não pode perder, fique atento! E olha que notícia boa para você que deseja se matricular no Rema! As matrículas continuam com um desconto de 5% até o dia 29 de março e elas podem ser feitas através do número 99930 8384. Rema, inspiração para viver. O curso de membresia aqui da nossa igreja está ocorrendo normalmente. Se você é aluno, fique atento às informações no grupo de WhatsApp. O aulão do ID, intensivão de evangelismo aqui da nossa igreja, também está acontecendo de maneira virtual, no mesmo dia e horário. Fique atento às informações no grupo do WhatsApp. Olha, os nossos grupos de conexão têm sido um sucesso. Eu particularmente tenho desfrutado de momentos maravilhosos, inclusive virtualmente. Você não pode ficar de fora. Envolva-se, veja como é fácil e prático. Basta você acessar o nosso aplicativo Verbo Aracaju App e na aba Conexão clicar. Após isso, você irá identificar alguns grupos de conexão e escolherá aquele que mais se encaixa com o seu perfil. Após escolher, você será redirecionado para o WhatsApp do líder daquele grupo de conexão. Em seu computador, você irá acessar o site da nossa igreja, verbodavida.com/aracaju. Após isso, você irá clicar no banner Grupos de Conexão e você será redirecionado para a página em que você irá escolher o grupo que mais se encaixa com o seu perfil. Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam multiplicadas na sua vida. Eu disse que a graça e a paz estejam se multiplicando na sua vida. Graça é tudo aquilo que o Senhor providenciou para nossas vidas. A graça salvadora, a graça santificadora, salvadora porque nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino da luz. Santificadora, porque ela nos santifica, nos purifica da contaminação do mundo. Também essa graça, ela é fortificadora, nos fortifica, nos deixa forte, porque a nossa alma recebe pancadas. E nesses últimos dias aí, muitas informações que tentam, bate forte na nossa alma, nossos pensamentos. E a graça nos protege, renova nossas forças físicas, espirituais, mentais, emocionais. Então a graça, ela fortifica a gente. Também a graça, ela nos enriquece, nos dá habilidade para a gente adquirir coisas, desenvolver projetos. A graça nos capacita,
mas também, além de nos salvar, nos santificar, nos fortalecer, certo? A graça, além de nos capacitar para fazer coisas, a graça do Senhor também nos ajuda a compartilhar, a servir, a ajudar outras pessoas. Quando Deus pensa em nós, é como embaixadores. É isso que Paulo fala. Embaixadores, diplomatas dos céus na terra, para abençoar vidas. Por isso eu digo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E a paz que excede todo entendimento. Em meio às lutas, nós podemos ter paz. O Senhor Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. E como é que essa paz pode aumentar na nossa vida? A palavra de Deus também diz que muita paz tem aqueles que amam a palavra do Senhor. Então, se você gosta de ler, gosta de meditar, gosta de ouvir mensagens falando a respeito de Deus, da nossa posição nele, você vai ter muita paz. Então, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Essa é a saudação que sempre o apóstolo Paulo dava nas suas epístolas, nas suas cartas. E hoje não é diferente. Eu declaro dia de bênção, dia de paz, dia de alegria. E eu quero agradecer porque você está conectado conosco, por você participar assistindo esse culto aqui. Mas que você não só assista ao culto, mas que você participe. Na hora dos louvores, você sempre participe, na hora da mensagem, esteja atento. Pegue a sua Bíblia, aí no conforto da sua casa, no conforto do seu lar. Então que essa paz que excede todo entendimento esteja hoje, agora mesmo, guardando a sua mente e guardando o seu coração em Cristo Jesus. Então a nossa alegria, nós estamos nessa conexão, unidos no só Espírito, no só amor. Olha, nós não estamos tendo os cultos presenciais, mas graças a Deus pela tecnologia, nós estamos aqui, eu olhando para você e você olhando para mim. Que bom! E eu creio de todo o meu coração que você vai ser muito edificado nesse momento, tá bom? Esse culto aí, é o culto na sua casa. Nós aqui, vocês aí, recebendo do melhor que Deus tem para todos nós. Bem, querido, falando em culto, não tem culto se não tem oferta. E nós devemos sempre ofertar ao nosso Pai do que a gente tem. Eu lembro que o Senhor Jesus, na passagem do Antigo Testamento, quando o povo estava saindo do deserto para entrar na terra prometida, ele diz, olha, quando vocês estiverem lá, nas suas casas bonitas, tiver tudo bem, ei, não esqueça, não foi a força do seu braço, não foi a sua inteligência, não foi a sua sabedoria, foi eu que fiz isso. Eu enriqueci vocês, é a minha graça, a minha bondade sobre vocês. E é interessante que nós estamos aqui, Deus nos enriquece para que a gente possa ajudar, contribuir na obra do Senhor. E nesse momento, você tem a oportunidade, mesmo aí, no conforto do seu lar, de contribuir. As informações da nossa conta vai aparecer aqui para vocês, o QR Code vai aparecer também aqui, e você pode contribuir. Contribua com a obra do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, quando você for contribuir com a obra do Senhor, não só com dinheiro, mas com tudo aquilo que você propôs no seu coração. Eu acho muito lindo e interessante que Deus, ele não obriga, Deus, ele não exige nada de ninguém. Ele disse, sentiu no coração? Seu coração está em mim? Porque quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando uma pessoa, é fácil a gente doar. É fácil a gente doar um serviço, doar alguma coisa à nossa vida, nosso tempo. Quando a gente ama a Deus e sabe o que Ele fez por nós, toda a nossa vida se torna uma doação. Nos tornamos mordomos de tudo. Sabe, de tudo que nós temos, nós somos mordomos da nossa própria vida. Se a nossa vida pertence a Ele, é dele. Quanto mais dinheiro, roupa, carro, imóveis, tudo pertence a Ele. Nós estamos aqui administrando. De repente tem alguém precisando
de um relógio. E você tem um relógio. Então esse relógio você está administrando. Deus te deu a capacidade e os recursos para ter. De repente Deus coloca no seu coração, desse relógio, aquela pessoa. E aquela pessoa já está clamando a Deus por um relógio. E você é a resposta. Então seja a resposta de Deus para um missionário. Seja a resposta de Deus dando o seu dízimo, devolvendo o seu dízimo para a sua igreja local, onde vão administrar bem essas finanças. O reino aqui na terra, nós precisamos de finanças. Finança não vai ser no céu. Dinheiro é para aqui da terra. Dinheiro é coisa da terra. Aqui, passa na mão de um traficante, passa na mão de um comerciante e chega na nossa mão. A gente não sabe por onde aquele dinheiro andou. É só papel, é moeda, mas é para aqui, para a terra. Então vamos utilizar, porque tudo quando chega nas nossas mãos é santificado. É santificado e consagrado ao Senhor. Mesmo que seja pouco, mas o pouco com Deus se torna muito. Então receba do seu trabalho, da sua força, que Deus se capacita, mas tenha prazer em ajudar, tenha prazer em ofertar, tenha prazer de ajudar um pobre com a cesta básica. Seja um instrumento de Deus, que tudo na sua vida que chega nas suas mãos, faça com que glorifique a Deus. Porque quando você ajuda uma pessoa, a pessoa vai dar muitas glórias a Deus. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de contribuir. Está aqui o Pix, tá? O QR Code e as nossas contas, e você pode contribuir, tá bom? Daqui a pouco estaremos orando, mas eu quero também dar uma informação para vocês. Fica ligado nas nossas redes sociais, porque os decretos estão sendo editados ainda pelo governo, né, novos, e a gente precisa informar para vocês. Então fica ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai colocando as informações, se vai voltar com os cultos presenciais, quando, como, de que maneira, ou se vai continuar online. Então fica ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai colocar as informações para você. Mais uma vez, obrigado por sua participação, por você estar junto conosco, unidos numa só fé, em um só amor, em espírito, em unidade. Vamos orar agora, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, e daqui a pouco você vai receber uma poderosa palavra de Deus, que vai vir como uma flecha certeira e vai acertar a sua vida, vai alimentar seu coração, vai edificar sua vida e a sua família. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por esse momento tão especial, onde estamos aqui cultuando a Ti, Pai. E a oportunidade que meu irmão está dando, Senhor, da Tua palavra penetrar o coração dele. Pai, muito obrigado por cada pessoa que está contribuindo com a Tua obra. É o Senhor que nos dá habilidade, é o Senhor que nos dá capacidade, é o Senhor que abre porta, que supre cada um dos Seus filhos. E nesse momento, Pai, eu quero Te agradecer por cada homem, cada mulher, cada pessoa, Senhor, que estão contribuindo, cujo coração está inclinado para a Tua obra. Eu declaro a bênção do Senhor, da paz, da alegria, da prosperidade, da saúde. Pai, eu declaro em nome de Jesus saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, saúde nas finanças. Declaro a bênção do Senhor, que nos enriquece, nos acrescenta, Pai, mas que não tem dores. A Ti, Senhor, damos a honra e a glória, no nome santo do Senhor Jesus. Então, queridos, Deus abençoe vocês e fique com a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Olá pessoal, bom domingo para você. Eu não sei se você vai estar assistindo pela manhã, pela tarde ou pela noite. Então, para pegar todo mundo, bom domingo. E eu tenho certeza que Deus vai edificar sua vida durante esse momento, tá bom? Eu queria orar com você. Vamos fazer isso agora. Meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, mesmo distante fisicamente, mas a Tua palavra, ela alcança o coração, aonde a pessoa estiver, contanto que ela esteja recebendo de todo o coração aquela palavra. Então, Pai, minha oração é que esta mensagem de hoje possa trazer paz,
possa trazer força, possa trazer um renovo na vida de cada pessoa que estará participando desse culto online. Nós consagramos tudo a Ti, Pai, e Te agradecemos pelos frutos e bons resultados, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero estar falando com vocês um pouco a respeito da armadura de Deus, né? Que momento mais propício de a gente estar falando sobre esse assunto do que esse que a gente está vivendo nesse exato momento, né? Com o lockdown, com as restrições intensificadas. A gente precisa ter um entendimento a respeito do nosso armamento espiritual em Deus. Então, eu queria usar como base, no livro de Efésios, capítulo 6, nós vamos estar lendo de versículo 13 a versículo 17. E depois eu vou gastar o resto do tempo dessa mensagem justamente tratando de diversos detalhes do que o apóstolo Paulo fala e vendo como cada uma dessas coisas se aplica à nossa vida espiritualmente hoje, tá bom? Então, você que está acompanhando, você pode abrir em Efésios capítulo 6, versículo 13 a 17, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo, quando ele escreveu essa carta para os Efésios, ele estava preso, ele estava em Roma. Então, era muito comum para Paulo ver diariamente soldados romanos. E então ele via a armadura que eles usavam. Enquanto ele estava lá preso, ele analisava e ele começava a fazer um comparativo daquela armadura com a nossa vida espiritual. E então, quando o Paulo ele ensina esse assunto, ele está descrevendo especificamente a armadura que um soldado romano usaria. Esses soldados eles usavam, na verdade, 7 peças de armamento. 5 delas eram peças de defesa e 2 delas eram peças de ataque. O peso total dessa armadura era cerca de 35 quilos. Então era muito pesado. Eles tinham que ter uma força gigantesca até mesmo para usá-la. E além dos 35 quilos de armadura, eles ainda colocavam uma mochila nas costas que pesava cerca de 10 quilos também. Então imagine o peso que não estava sobre esse soldado. Agora, nessa passagem, Paulo está nos comparando com o soldado romano. E é por isso que ele disse: tomai toda a armadura de Deus. Observe que Paulo ele não estava dando uma sugestão aqui, mas ele estava dando mesmo uma ordem, como um general faria com seus subordinados. Ele estava dizendo: tomai, coloque de todo jeito essa armadura na sua vida. E ele também não disse para tomar uma parte da armadura. Não, ele disse para tomar toda a armadura. Sabe por quê? Porque se faltar uma peça qualquer desse armamento, dessa armadura na nossa vida, então isso nos deixaria
mais vulneráveis para o inimigo. E Deus quer que nós estejamos bem blindados, bem preparados para todo e qualquer ataque que o diabo se levanta. Então, veja também que a armadura que devemos tomar não é nossa própria armadura. Ele disse para a gente tomar a armadura que é de Deus. E sabe, a Bíblia menciona, inclusive, que o Senhor, Ele usa a armadura. Em Isaías capítulo 59, a gente vê isso. Veja o que diz nesse versículo, a partir do versículo 15. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Agora veja o que ele diz. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Então, veja que o próprio Deus, Ele usa a armadura. Então, pelo fato de Paulo nos mandar tomar a armadura de Deus e não a nossa própria, isso já nos mostra que essa luta não é para ser na nossa própria força, mas é para ser na força do Senhor. Eu lembro quando Davi iria lutar contra Golias. Então ele foi falar com o rei Saul a respeito disso, querendo permissão para representar Israel nessa luta. Saul resistiu bastante, mas depois ele concedeu. E aí ele quis dar a armadura dele para Davi lutar. Quando ele colocou, Saul era grande, a armadura não coube, ficou desconfortável. Davi perdia a sua agilidade nos movimentos e ele disse: olha, essa armadura não serve para mim, não cabe em mim. Mas eu quero que você entenda que esse não é o caso da armadura de Deus, não. A armadura de Deus é sob medida e ela cabe certinho em cada pessoa, em cada filho de Deus. E veja, quando nós estamos vestidos com a armadura de Deus, então nós acabamos parecendo com Ele. E o diabo, ele não consegue discernir a diferença. Ou seja, o mesmo medo e a mesma intimidação que o diabo tem de Deus, então ele também passa a ter de nós, porque estamos parecendo com Ele. Amém? Glória a Deus. Então, Deus, Ele quer que nós estejamos revestidos da sua armadura. E eu quero, nesse momento, tomar um tempinho para tocar em cada peça que o apóstolo Paulo descreve nessa passagem, para que a gente possa entender o significado espiritual por trás daquilo que ele estava querendo passar. Tá bom? Você sabe que Jesus, quando ele ensinava, ele usava parábolas. Essa palavra vem de duas palavras gregas, né? Para e bolé. A palavra para significa ao lado e a palavra bolé significa lançar. Então, uma parábola era quando Jesus ele estava ensinando, ele lançava ao lado uma ilustração natural e prática que pudesse descrever e explicar um ponto, uma lição espiritual que ele estava ensinando. Então, o apóstolo Paulo, ele faz basicamente a mesma coisa aqui. Quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele está pegando uma ilustração natural e prática para poder nos ensinar riquezas espirituais que têm a ver com a nossa vida espiritual, tá bom? Então, a primeira peça que ele menciona é o cinturão da verdade. E esta é a peça menos impressionante e mais comum de todas elas. Mas mesmo assim, ela era a peça central. Porque o cinturão
ele segurava, por exemplo, a couraça no seu lugar. O escudo também repousava sobre um suporte do lado do cinturão. E do outro lado havia um suporte também, no qual o soldado pendurava a sua espada quando ela não estava em uso. Então, o cinturão, de fato, era a peça do armamento militar mais importante que existia, porque se ele não estivesse no lugar, então as outras peças do soldado iriam cair. Então Paulo, ele disse que nós devemos estar cingidos da verdade ou com a verdade. Então ele compara o cinturão com a verdade. E veja o que Jesus diz em João capítulo 17, versículo 17. Ele disse, falando ao Pai em oração: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Então, ser cingido com a verdade significa ser cingido com a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus é a base para todas as bênçãos espirituais na nossa vida. Sem a palavra de Deus, não se pode ter justiça de Deus. Sem a palavra de Deus, não se pode ter fé. A Bíblia diz que fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não se pode ter paz, ou nenhuma outra das bênçãos espirituais em Cristo. A palavra de Deus, na verdade, é a fonte, é a base de todas essas coisas. E quando alguém se distancia da palavra de Deus, deixando de ler a Bíblia, deixando de meditar nessas escrituras, então ele está se desarmando contra o inimigo. Seria a mesma coisa de enfrentar um inimigo numa roupa como eu estou hoje. Está totalmente descoberto, como um soldado romano seria se ele estivesse sem a sua armadura. Tá bom? Então, nós vamos nos cingir da verdade que é a palavra de Deus, tendo uma vida diária com essa palavra, meditando, lendo, estudando, guardando no nosso coração. A segunda peça que ele descreve é chamada a couraça da justiça. E Paulo disse que essa couraça, ele explica, porque na verdade foi feita para ser uma peça de defesa, tá? Para bloquear, para proteger. Agora, é interessante quando a gente estuda o significado do nome diabo, vem da palavra grega diabolos, e significa acusador e caluniador, tá bom? Isso é importante porque essas são duas coisas que o diabo faz muito bem. Uma das formas, na verdade, que ele nos ataca é através de acusações e calúnias internas. Por exemplo, ele tenta convencer o crente que ele não tem nenhum valor, que não há perdão pelos seus pecados, que já foi longe demais, que ele nunca será bom o suficiente para ter a aceitação de Deus. Essas são ideias que o diabo coloca na mente do crente. E pessoas que acatam esse tipo de pensamento acabam vivendo constantemente com um sentimento de condenação ou de culpa. Elas vivem cabisbaixas e não têm ousadia para nada. Sabe que é nessa condição que o diabo quer que nós estejamos. Porque o crente que não tem uma consciência da sua justiça, a justiça que ele tem em Deus, ele não terá coragem para enfrentar o diabo. O diabo quer que nós estejamos nessa situação de vulnerabilidade. Mas veja o que a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 17.
Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora observe uma coisa importante aqui. Justiça é um dom de Deus. O que isso significa exatamente para nós? A justiça de Deus não é algo que nós recebemos por merecimento. Certo? Ninguém poderia ser bom o suficiente para poder ser considerado justo diante de Deus. Mas o próprio Deus, por meio da sua abundante graça, Ele nos presenteou com a sua própria justiça. Então, de todas as peças da armadura, a couraça era a que mais chamava a atenção. Quando os soldados saíam para a batalha, os raios do sol vinham e batiam de cheio naquele latão, chamada couraça. E essa luz brilhava, fazia com que essa peça brilhasse. E sabe que o crente que tem consciência da sua justiça em Deus, ele também, a sua luz brilha em meio às trevas. Sabe, a couraça também é principalmente uma arma de defesa, mas ela pode ser uma arma de ataque também às vezes, dependendo da situação. Por exemplo, quando esse sol batia na couraça, então ela às vezes refletia uma luz muito forte ao ponto de cegar os olhos do inimigo. Então o inimigo ele ficava sem poder enxergar direito, desnorteado, e aí dava a oportunidade para poder atacar com facilidade. Agora veja o que a Bíblia diz em Malaquias 4, versículo 2. Esse versículo chama Jesus como sendo o sol da justiça. Olha que coisa linda. Então, quando a revelação da justiça de Deus estiver batendo em nosso coração, isso faz com que a gente brilhe espiritualmente. E o diabo não pode resistir à intensidade da luz que sai da vida de alguém que anda convicto da sua justiça em Deus. Amém? Agora, a terceira peça que Paulo ele menciona nessa passagem, ele diz assim: para ter os pés calçados com o evangelho da paz. Então ele está descrevendo aqui a sandália do soldado romano. Agora, essa sandália, normalmente quando a gente pensa em sandália, pessoas estão visualizando uma havaiana, tá? Mas não era esse tipo de sandália que o soldado romano usava, não. A sandália dele não era convencional e elas eram amarradas até a panturrilha. E interessante é que junto com essa sandália era usado também um protetor de metal que cobria as canelas. Era um tipo de caneleira mesmo. E isso protegia a perna de cortes e possíveis ossos quebrados durante o combate. Agora eu quero ler uma passagem para você que tem tudo a ver com essa peça de armadura. Filipenses 4, versículos 6 a 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, veja, uma das táticas usadas em combate na antiguidade era para chutar a perna do adversário com tanta força que quebrasse o seu osso.
Porque com a perna quebrada, o soldado ele não poderia ficar mais em pé. E isso também iria lhe impossibilitar de se defender adequadamente. Então, o inimigo, nessas condições, ele simplesmente chegava e enquanto o soldado estava deitado no chão, ele lhe decapitava, né? Era bem cruel essa coisa. Então, a caneleira de latão era usada justamente para evitar que isso acontecesse. Ela servia como uma proteção contra feridas, quebras e lacerações. E nessa passagem vemos que a paz de Cristo também protege a nossa alma e o nosso coração contra os ataques do diabo. O diabo, ele procura nos deixar nervosos e ansiosos sobre diversas áreas da vida. Coisas como dinheiro, saúde, família e outros assuntos mais. E a ansiedade nos deixa, de fato, instáveis e abalados emocionalmente. E assim nós acabamos nos tornando, de fato, presa fácil para o diabo. Mas como a caneleira que guarda e protege a perna, a paz de Cristo também guarda e protege a nossa alma e o nosso coração. E essa paz começa a proteger o nosso interior a partir do momento que entregamos os nossos problemas para Deus. A gente entrega a Ele. Aleluia. E quando a gente entrega para Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, em troca, Ele nos inunda com a própria paz dele. E mesmo que o diabo estiver tentando nos chutar, ele não vai nos conseguir ferir, porque nós estamos blindados pela paz de Cristo. Amém? A quarta peça que Paulo fala é o escudo da fé. E esse escudo, ele tinha 6 camadas de couro grosso. E esse couro ficava entrelaçado e bem apertado. O material, inclusive, ficava tão forte, tão resistente, como se fosse o próprio aço. Poderia ser comparado com aço na sua resistência. Mas era necessário ter alguns cuidados diários com esse tipo de escudo. Com o tempo, por exemplo, o couro ele ressecava. E isso deixava ele endurecido com a possibilidade de ter rachaduras. E se existe uma coisa que um soldado romano não queria no seu escudo, era uma rachadura. Porque isso já seria uma brecha para que o inimigo pudesse atingi-lo. Então, para evitar que isso acontecesse, havia um horário destinado para o soldado manter o seu escudo em excelentes condições, tá bom? Todas as manhãs, ao acordar, ele pegava o escudo e um pequeno frasco de óleo. E ele esfregava esse óleo por toda a parte do escudo. Isso deixava o escudo macio, flexível, suave. E o soldado que não fizesse isso, mas que ignorasse esse cuidado, ele colocava literalmente a sua própria vida em risco. Então esse era um procedimento altamente importante. Agora, quando a gente olha na Bíblia, nós identificamos que o óleo representa o Espírito Santo. Sabe que assim como o soldado ele tinha que aplicar o óleo no seu escudo todos os dias, nós também precisamos ter aplicações diárias do Espírito Santo na nossa vida. Inclusive o salmista disse em Salmos 92, versículo 10: porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Aleluia. Veja que Davi disse que o Senhor derramava sobre ele o óleo fresco. Agora, o óleo era fresco porque havia uma nova aplicação dele a cada dia. Sabe, esta aproximação diária
com o Espírito Santo impede que a nossa fé esteja rachada. E, consequentemente, isso faz com que não tenhamos brechas abertas para que Ele possa nos atingir. E sabe, esta aplicação de óleo que os soldados faziam não era boa apenas para deixar o escudo mais macio e flexível, mas ele também o deixava escorregadio. E isso também era importante, porque quando o inimigo, às vezes, ele lançava flechas contra o soldado romano. Inclusive, eram flechas, quando ele fala sobre dardos inflamados, aquilo não era figurativo. Literalmente, as flechas eram mergulhadas em piche e incendiados. Então, quando era lançada, já estava com uma chama de fogo para bater e espalhar nesse escudo. Tinha também fluidos combustíveis que eles usavam, que quando a flecha batia, gerava uma explosão, né? Então, essa era uma realidade. E quando essa flecha era lançada e batia num escudo que estava todo esfregado com óleo, então muitas vezes essa flecha ricocheteava, ou seja, batia no escudo e depois voltava na própria direção de onde saiu, com a possibilidade de explodir na cara do inimigo que lhe atirou. Essa não é uma ilustração linda? Sabe, quando nós continuamos agindo em fé, é isso que Paulo está dizendo, que os ataques que o diabo lança contra nós, não somente não vão nos atingir, mas o mal que ele intentou para nós, vai voltar para ele. Aleluia. E sabe, um exemplo disso é um testemunho. Sabe que quando a nossa fé é testada, e nós vencemos nessa fé, então esse teste se torna um testemunho. E deixa eu te dizer o que um testemunho faz. Ele glorifica a Deus e ele envergonha o diabo. Sabe, um testemunho normalmente é resultado de um ataque satânico contra nós que nós conseguimos vencer pela fé. Ou seja, aquilo que ele levantou para nos derrubar, para nos destruir, Deus, por meio da sua graça na nossa vida e com a atuação da nossa fé, ele reverte aquilo. A maldição se torna bênção e tudo aquilo que o diabo tentou fazer, ele não somente não fez, mas se tornou uma humilhação para a própria vida dele. A próxima peça que Paulo descreve se chama o capacete da salvação. E às vezes, esse capacete pesava até 7 quilos ou mais, dependendo da pessoa. Ele era tão pesado que eles tinham que colocar esponja dentro dele, na parte interna, para poder suportar o peso. Agora, a razão que ele era tão pesado é porque ele tinha que ser forte e resistente contra as armas do inimigo. Era do costume para o inimigo carregar um pequeno machado de guerra. E o propósito desse machado era bem simples. Era simplesmente para tirar a cabeça do adversário com um só golpe. Então, se o capacete do soldado romano não fosse resistente, ele literalmente poderia perder a sua cabeça. Agora, assim com que o inimigo naquela época atacava a cabeça do soldado romano, o diabo também ataca a nossa cabeça. E ele faz isso por meio de pensamentos. Eu quero ler para você aqui uma passagem em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva
com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Observe que o lugar onde o diabo consegue enganar as pessoas é justamente na mente deles. Sabe, o maior campo de batalha que existe não é ao nosso redor, mas é entre as nossas duas orelhas, é a mente. Muitas pessoas falam sobre a voz de Deus e têm dificuldade de identificar ela, inclusive. Mas eu tive uma descoberta que me ajudou muito a entender sobre esse assunto. Eu descobri que a voz de Deus, na verdade, não é uma voz. Agora, é claro que é possível que Deus fale audivelmente. Inclusive, nós vemos exemplos na Bíblia disso. Mas, na maioria das vezes, a maneira que Deus se comunica conosco é por meio de uma simples testificação no nosso espírito, uma paz no nosso interior. E a razão que estou explicando isso é porque quando as pessoas falam sobre a voz do diabo, na maioria das vezes, ela também não é uma voz. A maneira principal que o diabo se comunica conosco é por meio de pensamentos. Então, usar o capacete da salvação significa rejeitar esses pensamentos de tal maneira que eles não consigam acesso para acampar na nossa cabeça. Tá bom? Quando você fizer isso, aí sim, você fica livre do ataque do inimigo. Lance fora aquele pensamento, rejeite, submeta todo pensamento à obediência de Cristo. E por final, eu quero falar sobre a espada do Espírito. Essa espada, na verdade, é a primeira arma de ataque que Paulo ele descreve nessa passagem. Todas as outras peças eram peças de defesa, mas essa é uma peça de ataque. E Paulo disse que esta espada do Espírito é a palavra de Deus. Agora, diferente do cinturão da verdade que nós descrevemos, que foi a primeira peça, dizendo que era, na verdade, se cingir com a palavra de Deus. A palavra grega que foi usada aqui para traduzir a palavra em palavra de Deus é a palavra grega rhema. E essa palavra rhema significa a palavra falada. E falando nisso, quero abrir um parênteses e dizer o seguinte: se você ainda não fez sua matrícula para o Rhema nesse ano letivo 2021, então não perca mais tempo, tá bom? É a sua vez para ser abençoado, para crescer. Deus tem grandes planos com a sua vida e o Rhema vai chegar para acrescentar e para te dar a bagagem que você precisa para andar em vitória e para caminhar dentro do centro da vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Então, vou fechar os parênteses, já fiz meu comercial do Rhema, mas é porque é tremendo, é muito importante para a sua vida, tá bom? Mas Rhema significa no grego a palavra falada. E eu quero é muito importante que quando a gente está estudando sobre a espada do Espírito, que a gente lê uma passagem no livro de Apocalipse. Se encontra em Apocalipse 1, versículo 16, que diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Agora, essa passagem, na verdade, foi parte de uma visão que João teve de Jesus depois da sua ressurreição. E ele disse que da boca de Jesus saía uma afiada espada de 2 gumes. Agora, que espada era essa exatamente? Hebreus 4:12 nos dá uma luz a respeito disso.
Lá diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Veja, o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes. O que foi que saiu da boca de Jesus? Uma espada afiada de 2 gumes. Ou seja, o que saiu da boca de Jesus, de fato, era a palavra de Deus. Sabe, é importante saber disso, porque nessa passagem, Jesus está nos ensinando como usar a espada do Espírito. Para conduzir uma espada de um soldado romano, ele precisava usar as mãos. Mas para conduzir a espada do Espírito, a gente precisa usar a nossa boca. A palavra de Deus que dissipa as trevas é a palavra que é crida no coração e falada com a boca. Talvez você já viu alguém segurando a sua Bíblia de papel mesmo, dizendo: olha, eu estou aqui com a minha espada. E eu sei que isso é bonita e muita gente já falou, mas na verdade, aquilo ali não é espada não. A palavra de Deus só se torna espada mesmo do Espírito quando ela estiver com revelação no coração, e essa revelação é declarada da boca, com a boca. Aí sim, a espada do Espírito. A espada tem que sair de nós como saiu de Jesus, pela boca. Aleluia. Então, o diabo, ele não pode resistir um ataque assim. E nós vemos, inclusive, Jesus usando essa espada do Espírito na prática contra o diabo em Lucas capítulo 4. Lá é bem interessante porque o diabo, ele sempre tentava Jesus com alguma coisa, falando alguma coisa, ou uma mentira pura, ou uma mentira açucarada, que era misturado com um pouco de verdade, mas toda vez Jesus ele não ficava calado, em nenhum momento. Deixa eu dizer uma coisa, quando o diabo te ataca, você não pode ficar calado. Jesus não ficou calado e nem a gente deve ficar. Toda vez que o diabo lançava uma tentação, ele lançava um ataque, Jesus respondeu: está escrito. E ele declarava a palavra de Deus para o diabo. Sabe, no boxe, a gente chama isso de contragolpe. Ou seja, você espera para aquele adversário, jogar, lançar o seu golpe, e você já estava antecipando, então você consegue se esquivar e depois dar o contragolpe. Jesus deu muito contragolpe no diabo. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca deixe o diabo ter a última palavra. A última palavra sempre é do Senhor, e essa palavra do Senhor é o que tem que sair da nossa boca, e esta é a palavra que vai botar o diabo para correr. Queridos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de muitas restrições, nesse tempo de pressões e dificuldades, esse é o momento que a gente mesmo precisa colocar o diabo para correr. Vamos nos revestir, não de uma peça ou de outra de vez em quando, mas todos os dias, de toda a armadura de Deus, para que a gente esteja não somente pronto para se defender, mas para que a gente também coloque o diabo para correr. Deus nos chamou como uma igreja triunfante, cheia de autoridade e cheia de poder, e que a gente possa usar essa autoridade a cada dia. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de ministrar a Tua palavra para cada pessoa que está conectada conosco hoje, e que o Senhor ajude eles a assimilar todas essas revelações, todas essas informações que eu passei para eles, Senhor, de tal maneira que não seja apenas algo na cabeça, mas que seja uma revelação que mude o comportamento e a maneira de eles viverem. Eu te dou graças por estar cuidando deles,
guardando eles e também usando eles para colocar o diabo para correr tanto na vida deles como também na vida de outras pessoas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, eu quero dizer que Deus te ama muito. Inclusive, Ele te ama tanto que deu o seu próprio Filho Jesus para morrer no seu lugar. Ele morreu na cruz e no terceiro dia a Bíblia diz que Ele ressuscitou da morte e Ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Então, se você nunca fez uma aliança com Jesus, eu queria lhe convidar para fazer isso agora mesmo, junto comigo. Romanos 10:9 diz, se você crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus da morte e com a sua boca você confessar Ele como Senhor, você será salvo. Então eu vou fazer uma oração. Eu quero pedir, se você nunca fez isso em momento algum da sua vida, ore comigo, repita essas palavras do fundo do seu coração para Deus e você vai receber essa salvação. Diga, Senhor, eu creio na Tua palavra, que Jesus Cristo morreu por mim e que Ele ressuscitou para me dar a vida eterna. Com fé no meu coração e da minha própria boca, eu declaro, Jesus, eu te quero, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero pedir para você entrar em contato conosco, tá? Tem um telefone aí na tela que você pode entrar em contato para nos avisar. A gente quer celebrar junto com você, mas queremos também te conhecer e poder acompanhar a sua vida, dar uma cobertura espiritual sobre você e sobre a sua família, tá bom? Agora, se tiver alguém com alguma enfermidade, algum problema de saúde, então eu quero pedir para você colocar a sua mão sobre o local que precisa ser curado. A sua mão nesse momento vai representar a própria mão de Deus vindo e te tocando e te sarando. Meu Pai, eu te dou graças por estar se movendo na vida dessa pessoa, Senhor, que tem na mão sobre alguma parte do seu corpo. Eu tomo autoridade sobre a dor, sobre o problema que está afligindo essa pessoa agora. Eu ordeno no nome de Jesus Cristo que toda dor cessa e que todo problema saia do corpo dele ou dela, no nome de Jesus Cristo. E agora mesmo, eu te dou graças por uma unção de Deus cobrindo, permeando o ser, trazendo restauração e perfeita saúde. E te damos graças por isso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A obra do Senhor é completa. Ele quer que a gente esteja bem, espírito, alma e corpo. Então, muito obrigado por estar participando conosco hoje. E em breve tem muito mais. Um grande abraço.